Olá amigos do canal Aprendendo sobre Mediunidade, sejam bem-vindos a mais um estudo de O Livro dos Espíritos. Nós estamos aqui no capítulo da Lei de Destruição, vamos entrar aqui no subtítulo Crueldade, na questão 752. Então quem quiser assistir desde o primeiro é só voltar na playlist e fazer, assistir desde o começo o nosso estudo. Mas não tem problema, se você tiver curiosidade de buscar aqui e ali vídeos que sejam do seu interesse, fique à vontade. Então vamos aqui à questão 752. Pode-se atribuir o sentimento de crueldade a um instinto de destruição? E o Espírito de Verdade responde: é um instinto de destruição no que tem de pior. Porque se a destruição algumas vezes é necessária, a crueldade não o é, jamais. Ela é sempre o resultado de uma natureza má. Então, vejam que até mesmo quando as pessoas estão em uma situação de necessidade, nós não podemos ser cruéis. E ele deu exemplo aqui, no subtítulo anterior, no vídeo anterior, quando falou sobre a guerra, que às vezes os seres humanos, em defesa do país ou de uma situação, precisam, entram em guerra, porque afinal de contas não vão ficar esperando um outro país invadir e sofrerem. Mesmo na guerra, não ser cruel, tá? Então, questão 753. Como se explica a crueldade e o caráter dominante dos povos primitivos? E ele dá a seguinte resposta: entre os povos primitivos, como os chamas, a matéria domina sobre o espírito. Eles se abandonam aos instintos animais e, como não têm outras necessidades que as da vida do corpo, não visam senão a sua conservação pessoal. É isso que os torna geralmente cruéis. Aliás, os povos de desenvolvimento imperfeito estão sob o império dos espíritos igualmente imperfeitos, que eles são simpáticos, até que os povos mais avançados venham destruir ou enfraquecer essa influência. Então, vejam que existiam na antiguidade povos um pouco mais evoluídos até na questão de entender a situação da guerra e de não ser cruel, e outros menos desenvolvidos. É claro que quando a gente fala de guerra, gente, é muito difícil explicar porque como é que você vai justificar, Mas afinal de contas, quando os países entravam em desacordo, as pessoas tinham que se defender. Mas na antiguidade nós vimos como, por exemplo, a gente vê na história como eram as guerras entre os vikings e a crueldade que se conta. É claro, a gente não vai saber se exatamente como aquela forma, mas a crueldade que acontecia nas guerras. A gente vê na própria Bíblia, se você olhar lá as histórias antigas do Velho Testamento, busque lá, por exemplo, em Números 31. Eu sempre cito esse pedacinho que ele explana muito bem o que é a crueldade, de mesmo tendo a pessoa ali, você dizer, não, tem que morrer, e matar crianças e tudo mais. Então vejam que é uma situação muito complicada quando o povo é bárbaro, tá? E é claro, seria muito melhor se não houvessem mais povos bárbaros, porque até hoje as pessoas cometem loucuras por causa de crença, por causa de território e de riquezas. Questão 754. A crueldade não provém da ausência do senso moral? E ele responde o seguinte: diz o senso moral, diz que o senso moral não está desenvolvido, mas não que está ausente, porque ele existe, em princípio, em todos os homens. É esse senso moral que fará mais tarde seres bons e humanos. Ele existe, pois, no selvagem. Ele existe, pois, no selvagem, mas está como o princípio do perfume está no germe da flor, antes dela desabrochar. E aqui tem uma consideração de Kardec. Todas as faculdades existem no homem em estado rudimentar ou latente. Elas se desenvolvem conforme as circunstâncias que lhes são mais ou menos favoráveis. O desenvolvimento excessivo de uma detém ou neutraliza as outras. A superexcitação dos instintos materiais sufoca, por assim dizer, o senso moral, como o desenvolvimento do senso moral enfraquecesse pouco a pouco as faculdades puramente animais. Então vejam que é como uma balança. O senso moral vai
apagando as faculdades puramente animais e vice-versa. Tá? Questão 755. Como se dá que no seio da civilização mais avançada se encontrem seres algumas vezes tão cruéis quanto os selvagens? E a gente sabe que aqui nesse vídeo que você está assistindo no ano de 2022 ainda acontece crueldade. Tá? E ele responde: como sobre uma árvore carregada de bons frutos encontram-se os que não chegam a termo. São, se o queres, selvagens que não têm da civilização senão o verniz dos lobos perdidos no meio das ovelhas. Espíritos de uma ordem inferior e muito atrasados, porém podem se encarnar entre homens mais avançados na esperança de eles mesmos avançarem. Mas se a prova é muito penosa, a natureza primitiva os domina. Então vejam que normalmente espíritos que já vêm de uma história de crueldade, eles encarnam e eles não têm naturalmente uma vida fácil. E muitas vezes sucumbem novamente à crueldade. Então é onde eles têm que resistir, né? Questão 756. A sociedade dos homens de bem estará um dia livre dos seres malfazejos? E ele responde o seguinte: a humanidade progride. Esses homens dominados pelo instinto do mal e que estão deslocados entre as pessoas de bem desaparecerão. Pouco a pouco, como o mau grão se separa do bom depois que este é selecionado. Mas para renascer sobre um outro envoltório, e como terão mais experiência, compreenderão melhor o bem e o mal. Tens um exemplo nas plantas e nos animais que o homem encontrou meios de aperfeiçoar, e nos quais ele desenvolve qualidades novas. Pois bem, não é senão depois de várias gerações que o aperfeiçoamento se torna completo, é a imagem das diferentes existências do homem. Então ele demonstra aqui, né, que é um progresso, que é um passo a passo. Né? E afinal de contas aqui, nós não estamos aqui para formar uma sociedade de eleitos, nós estamos aqui para fazer com que ajudar as pessoas a evoluírem. É claro que vai chegar um momento que aquele que se incompatibiliza totalmente, ele vai ter, né, que reencarnar em um outro plano, tá? Mas por enquanto nós temos que levar todos os irmãos possíveis. Vamos falar aqui agora rapidamente do duelo, tá? Subtítulo duelo. Até porque na época de Kardec essa questão do duelo ainda existia. E ele diz o seguinte, questão 757. O duelo pode ser considerado como um caso de legítima defesa? E o espírito responde, não, é um homicídio e um hábito absurdo, digno dos bárbaros. Com uma civilização mais avançada e mais moral, o homem compreenderá que o duelo é tão ridículo como os combates que se consideraram outrora como o juízo de Deus. Tá? Então, o espírito de verdade é totalmente contra. Tá? Questão 758. O duelo pode ser considerado como um homicídio da parte daquele que, conhecendo sua própria fraqueza, está mais ou menos seguro de sucumbir? E ele disse que é um suicídio, porque você sabe que você pode morrer. Né? Ele faz uma pergunta anexa. E quando as chances são iguais, é um homicídio ou um suicídio? Kardec faz ainda tenta lá colocar o espírito de verdade em xeque para ver se o que ele responde, né? Vamos tentar entender. E ele diz aqui, é um e outro, ou seja, você está lá tanto quanto um assassino quanto um suicida, disposto para as duas coisas. Kardec põe uma consideração. Em todos os casos, mesmo naqueles em que as chances são iguais, o duelista é culpável, primeiro porque ele tenta friamente e de propósito deliberado contra a vida do seu semelhante. Em segundo lugar, porque expõe a própria vida inutilmente e sem proveito para ninguém. Questão 759. Qual é o valor daquilo que se chama o ponto de honra em matéria de duelo? Afinal de contas, a grande desculpa dos duelos era defender a honra, né? E olha o que ele diz aqui, ó. Orgulho e vaidade, duas chagas da humanidade. Mas há casos em que a honra se encontra verdadeiramente empenhada, e em que um recuo seria covardia. Aqui Kardec fez uma pergunta anexa, né? Se existem casos que se o homem recuar
né? Num caso de honra mesmo, ele recuar, não seria covardia? E aí olha o que o Espírito de Verdade responde. Isso depende dos costumes e dos usos. Cada país e cada século, olha como ele é objetivo aqui, ele não só coloca o espaço, como ele coloca o tempo. Cada país de cada século tem aí um modo de ver diferente. Quando os homens forem melhores e mais avançados em moral, eles compreenderão que o verdadeiro ponto de honra está acima das paixões terrestres e que não é matando ou se fazendo matar que se repara um erro. Inteligentíssimo, né? E aí, para finalizar, uma consideração bem pequena de Kardec aqui em 3 linhas. Há mais de grandeza e de verdadeira honra em se confessar culpado quando se errou ou em perdoar quando se tem razão, e em todos os casos, em desprezar os insultos que não podem nos atingir. Então vejam, meus amigos, que existem diversas formas de se corrigir essas situações e não é eliminando a pessoa, né, que vamos conseguir corrigir. E estamos aí com diversos processos obsessivos na Terra, por quê? Por causa das questões de ódio, de matança, de assassinato, de duelo lá na antiguidade, né? Porque afinal de contas não é tão longe assim, é 100 anos atrás, 150 anos atrás, isso não é nada, é um milissegundo ou até muito menos que isso, né, para a história da humanidade. Então, meus amigos, muito obrigado, até o próximo estudo de O Livro dos Espíritos.